mesmo com todos os esforços feitos aqui no estado do Ceará, a situação da fome se agravou em todo o país, né? A pandemia, ela piora esse cenário, somados às crises que vivemos nos últimos anos, né? Então, o combate à fome e políticas voltadas, né, para o fortalecimento da assistência social à população mais vulnerável, né, mais empobrecida, sem dúvida, é um dos desafios constatados. O emprego e renda, tanto na redução das violências que a juventude, infelizmente, ainda sofre, e também a possibilidade de gerar oportunidades, gerar renda, gerar emprego, né, para que a gente possa ter ali uma melhor condição para essa juventude. Então, isso também foi algo que surge, né, numa perspectiva de um desenvolvimento econômico para o Estado, né? Então, foram questões ali muito discutidas, somadas à saúde, que sempre, né, as filas para cirurgias eletivas, né, para os exames, também sintonizado com o governo federal, surge também ali como algo que o próprio governador também já manifestou, né, de uma agenda também prioritária para o começo do governo. A senhora falou em a ação da juventude, a área da cultura tem muito a ver com esse universo. Então, de que forma a Secretaria pode participar efetivamente para combate à fome e também a todas essas mazelas que estão localizadas já por vocês? A gente entende e defende que a cultura, ela é um princípio muito basilar para todas as outras políticas, né? A gente parte dessa compreensão. Então, sem dúvida, as políticas culturais e a cultura de uma forma mais ampla, ela deve ser considerada, ela deve participar desse processo do desenvolvimento do nosso Estado de uma forma geral. Né? A Secretaria da Cultura vem construindo ao longo dos últimos anos, por exemplo, uma forte política de formação artística e cultural. Então, esse é um caminho também. A gente vê diversos países no mundo que conseguiram superar crises econômicas com um forte investimento em economia da cultura, em economia criativa, gerando possibilidades de trabalho. Por exemplo, uma recente Coreia do Sul. Exatamente. Né? Olhar, de repente ninguém ouvia falar nada. Quando surge, aparece, como uma força importante, né? E uma força simbólica de projeção do país para o mundo, mas uma força interna também, econômica, né? Então, fortalecer essa política de formação artística e cultural, né? Como uma possibilidade ali de vincular também a possibilidades de renda, esse novo mercado, né? Esse novo emprego, que eu acho que é o que vai tirar, né, que é o que pode alavancar ali o desenvolvimento econômico do Estado. Então, a cultura tem uma participação importante, né, nisso. Para o turismo, né, o turismo ele já é uma economia importante para o Estado do Ceará, com o seu sol, com a sua praia, ali com o seu mar, né, com o vento, né, o kitesurf é um grande atrativo, mas a cultura ainda tem muito potencial cultural do Estado do Ceará, num bom sentido, ainda pode ser muito explorado. A gente inaugurou recentemente a Pinacoteca do Estado do Ceará, em dezembro. A gente tem uma média de 2.000 a 2.500 visitantes dia. E olha que ela começou agora, a gente não tem nem um mês do equipamento inaugurado, né? Então isso pode ser uma fonte, né? Estou falando da Pinacoteca, mas nós temos diversos outros em todo o estado que pode sim potencializar ainda mais o turismo, também como uma forma de desenvolvimento, né? Então, assim, a formação humana dos nossos jovens, das nossas crianças, essa relação entre cultura e educação, né, para o desenvolvimento ali mais qualificado do pensamento das pessoas, não é? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente costuma dizer na secretaria que a cultura qualifica todas as outras políticas, né? Que a educação sem a cultura é só regramento, que a assistência sem cultura é só assistencialismo, que a segurança sem cultura é só repressão. Então, esse olhar para o entendimento, né, da formação cultural do nosso povo, né, na construção e na execução das políticas, eu acho que pode fazer já vem fazendo, e eu acho que agora, com a retomada do Ministério da Cultura, o fortalecimento das políticas culturais também no nosso país, eu acho que a gente pode ainda avançar muito mais aqui no estado do Ceará. Para quem abriu o rádio agora, a Luísa Sela, nova secretária de Cultura, mostrando realmente o conhecimento que ela já tem da área, o universo que eu citei ainda há pouco, e ela abrange também, com um olhar, toda essa expectativa. Carla Moura está louca para fazer pergunta. Toda uma bagagem, né, secretária? Seja muito bem-vinda, parabéns. Obrigada. Mais uma vez, boa sorte desde já. E falando de tudo isso, né, Nonato citou aqui bem o exemplo da Coreia do Sul, e eu só consigo pensar que tudo isso é construído.
né? A secretária bem citou há pouco essa retomada aí de todos os investimentos voltados à cultura nesse governo Lula, mas tudo também começa na escola, né? Rapidamente citou aí esse início de trazer mesmo essa cultura, essa presença para as crianças. Eu queria saber quais são os planos da secretaria para começar isso nas escolas, na verdade ampliar isso nas escolas, né? Trazer ali presencialmente para mais perto das crianças. O Ceará, ele é referência assim, no Brasil, né? A gente brinca, inclusive, que o Ceará é meio metido, né? E no campo das políticas culturais, ele se tornou, nesses últimos anos, uma das principais gestões culturais do Brasil. E uma das coisas que foi pioneiro aqui no Estado foi a construção de um plano estadual de cultura e infância. Então, existe um fórum de cultura e infância que exatamente discute essa relação entre as políticas culturais e o desenvolvimento infantil. A Secretaria de Cultura compõe o comitê gestor do programa Mais Infância, que é um programa também referência, né? O governador Eumano esteve, inclusive, agora com o ministro Wellington Dias, falou sobre esse programa, né? Trocaram, ele ficou interessado em conhecer mais. Existe uma dimensão do programa Mais Infância que se atrela exatamente ali à perspectiva das políticas culturais, né? E tanto do acesso de produções culturais para a infância, como das crianças como produtoras também, como criadoras também, né, de cultura, de arte, né? Então, a escola ela é um lugar importante para isso, né? Então, aproximar mais, né, o universo cultural e artístico das escolas, desde questões mesmo curriculares que possam ser inseridas, até programas como a Escola Vai ao Cinema, a Escola Vai ao Teatro, São Luís e o Centro Cultural Dragão do Mar tem projetos interessantes nesse sentido, que infelizmente no período da pandemia tiveram que ser paralisados, mas que já começam a ser retomados. Então você vê uma série de crianças que nunca tinham ido ao cinema, por exemplo, que nunca tinham ido ao teatro, podendo acessar e conhecer esses espaços, porque é formação, né? Formação cultural, formação artística. Então, essa relação tanto das crianças poderem ir aos equipamentos através de parcerias, principalmente com a Secretaria de Educação, como também de dentro da escola ser um lugar onde a arte e a cultura ela é considerada como uma via também de conhecimento. Eu penso que temos muito também ainda a aprofundar. Nós vamos ter o ex-secretário de Cultura, Fabiano Piuba, numa secretaria que tratará disso, né, formação, livro, leitura. É uma secretaria que tem uma relação com o MEC, então eles já começaram a inclusive conversar sobre essa possibilidade, então acho que a gente pode ter boas perspectivas nacionais, né, de um incentivo para uma maior aproximação. E a Secretaria da Cultura, na sua rede de equipamentos, né, sempre tem essa preocupação de ofertar opções, né, voltadas para o público infantil, né? Tem muito ainda o que se fazer. A gente tem, por exemplo, aqui um festival super legal, que é o Festival Internacional de Teatro Infantil, né? Mas, assim, tem caminhos traçados e, fundamentalmente, tem um plano, né? A Secretaria da Cultura tem o Plano Estadual Cultura e Infância, que nos dá ali diretrizes, né? e prioridades de ação para que a gente possa qualificar a formação das nossas crianças com um contato mais profundo, né? Com a cultura e a arte no nosso estado. A senhora bem citou há pouco também o exemplo da Pinacoteca, né, que tem dado super certo. Nós temos também aqui outros equipamentos. Fortaleza ali, em especial naquela região do centro, ela ganhou, você consegue claramente ver o antes e o depois, e muito habitado por isso, né, por esse estímulo cultural. Eu queria saber se existe plano para fazer outras áreas desse tipo em outras regiões do estado, né, voltados também principalmente para o interior, que a gente sabe que tem uma cultura muito forte, cada um com sua característica, mas criar espaços no interior do estilo como tem sido feito aqui no centro de Fortaleza. A descentralização, né, da política cultural do estado, ela é ainda um desafio, né? O governador Camilo foi o primeiro governo que construiu equipamentos do estado fora de Fortaleza. Então nós temos a Casa de Saberes Cegado Heraldo, Casa Antônio Conselheiro, Vila da Música e o Centro Cultural do Cariri, que é um grande equipamento, né? Assim, quem ainda não viu, não conheceu, ele tem dimensões para a população de Fortaleza ter uma referência maiores, por exemplo, do que o Centro Cultural Dragão do Mar. Ele é um grande equipamento, tem planetário, tem um grande teatro, tem uma área de parque assim, importante, que vai ter uma ação importante ali na região do Cariri. Mas nós temos ainda desafios em algumas regiões mais descobertas, digamos assim, da ação direta do Estado, né? Você olha ali para o Centro-Sul, Inhamuns,
né? Quando você olha para o próprio litoral leste, que é uma região muito potente de cultura, a própria região norte, Serra da Ibiapaba, Sobral. Sobral, ela tem uma infraestrutura cultural importante do município já, mas que pode ser sim potencializada com parcerias com o Estado. Então, sem dúvida, nessas agendas iniciais de alinhamento, né, político aí, e programático com o governador Eumano, essa possibilidade, né, de expansão da presença da ação da Secretaria de Cultura nos demais municípios do estado do Ceará será colocada em pauta. A gente ainda não tem ali planejado, né, e pactuado junto ao governador e junto às condições também orçamentárias, né, da Secretaria de Cultura, uma ação específica. Né, mas sim a descentralização, a presença da Secretaria da Cultura, o fortalecimento dos sistemas municipais de cultura. Nós vamos ter leis importantes de financiamento federal, como a Lei Paulo Gustavo, que injetará só para o governo do estado 90 milhões de reais, mas com investimentos também nos 184 municípios do estado. Temos a Lei Aldir Blanc II, que virou uma política nacional de financiamento da cultura, né? Então, a gente tem muita perspectiva boa para esse fortalecimento da produção e da política cultural nos 184 municípios do Ceará, porque é como você colocou, né? Em todos eles não existe lugar que não tenha cultura, né? Se tem gente, tem cultura. Então, a gente precisa, de fato, ter essa capacidade de descentralizar e de criar estratégias regionais, né, para fortalecer. E, mais uma vez, a Secretaria de Educação, as escolas são grandes parceiras para esse processo. Então, a pergunta, já que falou aqui do Centro Dragão do Mar, a gente reconhece que é um centro difusor da cultura, formador também de potencial para isso. Já foi bem mais acentuada essa participação. Tem programação relacionada aos artistas da terra que possam movimentá-lo, não apenas na época da autoestação, que a gente vê que tem uma movimentação muito grande agora, nesse período, mas nos outros meses, há programação que possa se efetivar? Sem dúvida. O Centro Cultural Dragão do Mar é uma grande... Eu percebo o Centro Cultural como uma grande âncora, né? Assim, ele está em um lugar importante da cidade, em uma área que, como a gente sabe, ali tem uma série de outros equipamentos, também, tanto do governo do estado como da prefeitura. E o Dragão, ele é a âncora daquele espaço. Então, ele é um equipamento grande, que tem museus, que tem planetário, que tem anfiteatro, teatro, cinema, né? Espaços para shows maiores, como a Praça Verde, por exemplo. Então, ele tem capacidade, né, de receber e de ofertar programações diversas, né, nas diversas linguagens durante todo o ano. Né? Temos desafios, né, relacionados ali à área, principalmente a área urbana, né, ali onde o Centro Cultural Dragão do Mar está situado. É uma parceria, uma ação que tem que ser feita, uma parceria importante com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, né, a recuperação daquela área urbana, a praça. A gente tem ali um desafio urbano importante, né, para fortalecer a ação do Centro Cultural Dragão do Mar, mas ele tem sim potencial de ofertar programação em todas as linguagens artísticas, né, com artistas do estado do Ceará durante todo o ano. Né, e a nossa intenção é fortalecer, né, ali a importância cultural do Centro Cultural Dragão do Mar, explorando também, no bom sentido, toda a sua capacidade de oferta, né, porque ele é um equipamento impressionante, assim, tem uma possibilidade múltipla, né, de realizar ações. O nosso Jornal Jangadeiro tem uma preocupação muito grande com registros históricos da cidade, do estado, da cultura, e há efemérides importantes ligadas à cultura cearense nos próximos meses, principalmente no próximo ano. O seu sobrenome da sua mãe tem ligação muito grande com um dos maiores pintores do estado, que teve a sua fase no Ceará, foi para Niterói, onde ganhou a internacionalidade do seu nome. Sua mãe é sobrinha neta de Raimundo Sela. Isso. Bastou esse nome, se você aí pesquisar aí no Google, para você ver a grandeza desse mestre. E ano que vem será celebrado os 70 anos do nascimento. Do nascimento não, do início da atividade, do trabalho dele. Os 80 anos do primeiro Salão de Abril, que é uma
também, já você falou o Dragão como âncora, eu me lembro bem que quando falava em artes plásticas, a grande referência é o Salão de Abril, que chegou a ser desativado o seu mês denominado, mas mesmo assim foi realizado até no mês de novembro. Foi. Mas aconteceu. Qual é a programação prevista para o Salão de Abril? Os artistas já podem preparar suas obras para isso? O Salão de Abril, ele é um evento super importante, né? Assim, ele é historicamente realizado também junto com a Prefeitura de Fortaleza, né? A Prefeitura, ela é quem puxa, né, diretamente essa programação, mas é como você disse, é uma programação, exatamente, governo, eu ainda vou conversar com o secretário, né, a gente já trocou mensagens, assim, a importância da gente, ele estava numa agenda fora de Fortaleza, ficamos de assim que ele voltar, a gente conversar, porque, claro, o município de Fortaleza é um município importante, não é, para o estado do Ceará e para o processo de produção e de criação e difusão artística e cultural do nosso estado, então, sem dúvida, o governo do estado, né, buscará construir essas parcerias e realizar essas ações em conjunto, né? Nós temos importantes espaços museais, né? A gente tem o MAC no Centro Cultural Dragão do Mar, agora a Pinacoteca com diversas possibilidades expositivas, né? A Pinacoteca, ela tem os seus galpões expositivos, mas em todos os lugares, se você for hoje lá na Pinacoteca, você tem corredor com exposição, você tem na entrada exposição, né? Nós temos os equipamentos Casa do Antônio Conselheiro e Casa de Saberes Cegado Heraldo também com espaços expositivos, então existe sim uma possibilidade, né? A gente vai conversar com a Secretaria de Cultura de Fortaleza para potencializar. Um dos meus primeiros contatos com o Salão de Abril foi em Sobral. Sobral realizou uma edição, né, do Salão Sobral de Artes Visuais lá em Sobral, e foi um evento muito marcante para os artistas, exatamente pela potência que essa programação tinha de descobrir, né, talentos e artistas, como também de difundir o Wilson Neto, que é um artista sobralense, ele demarca ali a importância que esse evento teve para a sua trajetória, né, porque foi a partir dele que ele pôde fazer um intercâmbio, né, em um outro país e construir, a partir daí, se fortalecer, se reconhecer, inclusive, enquanto artista, né, e hoje é um grande artista que a gente conhece ali a sua obra, né, então o governo do estado do Ceará estará à disposição e não só estará à disposição, como buscará, né, exatamente pela importância desse evento. Eu estive em Sobral no final do ano passado, inaugurando a Escola de Artes, né, Visuais Raimundo Sela, que ficou linda. O prefeito Ivo restaurou a estação. Eu vi a imagem. Vai começar a funcionar agora em março, abril, né, assim, efetivamente, com toda a sua potência, mas ele fez uma urbanização da área e homenageou esse grande artista sobralense, Raimundo Sela. Vou fazer uma provocação aqui. Aproveite os imóveis das estações de trens que existem nas cidades do interior e que muitas delas estão largadas, abandonadas. São lindas, né? Todas. São lindas. São as preciosidades. Então, que aproveite para transformar em área polo cultural. Carla Moura. Já caminhando aqui para o finalzinho. Pronto. Passou rápido, né? Falar aqui do humor cearense. Que é um segmento realmente forte aqui no Ceará. E hoje nós temos uma boa parcela de profissionais aí a nível nacional, inclusive, né? O humor cearense já teve seu boom aqui em Fortaleza, interior do estado. Eu queria saber que pautas existem aí na secretaria para dar um novo passo, um recomeço, arrefecer novamente esse mercado. A secretaria, ela sempre teve um diálogo muito aberto, né, assim, com todos os segmentos culturais, inclusive com o humor, né? O humor, ele é uma linguagem artística, ele tem assento no Conselho Estadual de Políticas Culturais, ele é financiado, não é, por meio dos editais, principalmente o edital de incentivo às artes, que financia tanto produções, como circulação, como pesquisa, né? Porque também tem essa dimensão ali da pesquisa sobre a área, da memória sobre a área, né? O financiamento de shows, né? De filmes, né? Ligados a essa linguagem artística. E como eu falei, né? Eu estou chegando, né? Eu tenho ali, claro, uma memória do período que eu estive na secretaria, mas nós vamos realizar a primeira reunião do Conselho Estadual de Políticas Culturais agora, no final do mês de janeiro. Então, acredito que esse será um momento onde também vão ser atualizadas, né? Ali quais são as pautas, quais são as reivindicações, tanto gerais do campo cultural do estado de uma forma geral, mas aquelas também que são específicas, não é, por linguagem ou por segmento. E o humor, ele tem uma relevância
importância importante. O Ceará é uma marca, né, do estado do Ceará. Potencialmente muito até econômico, né? Muito forte, né? Então o Ceará ele já é reconhecido, né? Assim, ele já, as pessoas, quando a gente fala dessa relação com o turismo, né, tem muita, quando as pessoas vêm visitar, às vezes procuram, né, por espaços que possam ver shows, né, apresentações, tanto aqui no estado como também nacionalmente. A gente tem ali pessoas que despontam, né, artistas cearenses que despontam nessa área do humor. Então, vamos sim conversar com o setor. Alguns já me procuraram, né, mas a gente vai, sem dúvida, construir aí com eles uma perspectiva de fortalecimento daquilo que já foi feito, que já foi investido, a partir de como se encontra, né? A política artística e cultural, ela sofreu um baque, todo mundo, né, com a pandemia. Então, todo esse cenário de retomada, né, de reestruturação, ela vai ser muito discutida com as linguagens dentro das necessidades de cada uma delas, né? Que bom que seus olhos, seus ouvidos, sua boca, toda estão os sentidos voltados exatamente para todas essas linguagens, e a torcida nossa é que o seu desempenho junto à frente à pasta possa realmente ser de uma excelência. Agradeço muito, né? Agradeço muito ao convite, ao espaço. A cultura precisa muito da parceria dos meios de comunicação, na sua valorização, na sua difusão, na sua divulgação. E nós lá estaremos sempre de portas abertas, né? Tanto para projetos e parcerias, como também para conversar sobre assuntos positivos e também aquelas críticas que eu sei que vão acontecer e que a gente vai precisar enfrentar, né? Porque a política pública sempre terá desafios aí para enfrentar, então vamos estar sempre à disposição. Muito obrigado, nós estaremos sempre de microfones, vídeos, tudo abertos à divulgação. Muito obrigada. Grande abraço.